E agora vocês vão acompanhar uma entrevista que é um poço de conhecimento com o nosso querido Dejanir Raverotti. Estamos aqui com o Dejanir Raverotti. Ele tem uma empresa de comunicação que atua há 22 anos no estado e região. E agora ficamos sabendo que, além de jornalista, ele é coach político. E por que está te levando? Estou sabendo que você está indo para Santa Catarina. E o que trouxe essa ideia? O que está te levando a sair do nosso estado querido e atuar nessa área em outro local? Olha só. Opa, posso pegar o microfone aqui? Carla, é um prazer estar aqui no programa Papeando do SBT. Bianca, é realmente legal estar aqui com vocês. Muito bom. Carla, eu decidi mudar para Santa Catarina por causa do mercado que se abriu para mim lá. Rondônia, nós temos uma empresa há 22 anos atuando aqui com pesquisas. Então, nós temos um instituto de pesquisa, nós tivemos vários veículos de comunicação, parcerias com televisão e etc. Mas a profissão coach me moveu para os grandes centros. Eu estou numa cidadezinha pequenininha de Santa Catarina, mas às margens da BR-101, e dali eu consigo um acesso muito rápido para Porto Alegre, ou então para Florianópolis, ou então para Serra Gaúcha, ou então para diversos outros municípios da região. Eu estou em Maracajá. Maracajá, num raio, para você ter uma ideia, num raio de 50 quilômetros de Maracajá, nós temos uma população de 400 mil pessoas. Né? O estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná juntos, eles têm a população de 10 estados de Rondônia. Sem contar que nós temos aeroporto pertinho, eu tenho acesso a Brasília muito rápido e barato, eu tenho acesso a São Paulo muito rápido e barato. Então, eu estou num grande centro e as possibilidades é que me moveram. Você conhece a teoria da possibilidade, né? Que são as possibilidades que nos movem, Bianca. Quando você quiser mudar a sua vida, mude a perspectiva das possibilidades. A hora que você conseguir vislumbrar alguma coisa e ver que aquilo é possível, é essa possibilidade que vai te mover. E o que eu estou fazendo? Eu estou mudando a minha perspectiva sobre as possibilidades. E isso está me movendo. Então, a acessibilidade é um motivo, porque nós sabemos que você é conhecido em todo o estado de Rondônia, Acre, região, e vai fazer muita falta. Então, o emprego lá está sendo melhor, as propostas estão sendo melhores. Conta pra gente um pouquinho, você vai continuar atuando em Rondônia? Como vai ser esse processo? Excelente pergunta, Carla. Olha só, eu vou continuar em Rondônia, por quê? Porque nós temos duas empresas aqui. Nós temos duas empresas, nós temos uma equipe, nós temos um know-how que nenhum outro instituto tem, tanto em Rondônia quanto no Acre, onde nós atuamos nos 22 municípios do Acre e nos 52 municípios de Rondônia. E a equipe do Instituto Raverotti e do IRP, essas equipes vão continuar em Rondônia e Acre atuando. Eu vou ficar um pouco à retaguarda, mas se eles disserem: Dejanir, precisamos de você aqui, eu pego um avião e venho correndo, ou para Vilhena, ou para Cacoal, ou para Ji-Paraná, ou para Porto Velho, que tem aeroportos com voos semanais, 3, 4 voos semanais, direto para Jaguaruna, e Jaguaruna é quase um terreiro de Maracajá. Então eu continuarei em Rondônia e Acre e no restante do Brasil, porque quando se tem transporte, cara, aeroportos bons, e você tem acesso a qualquer cidade. E aí, possibilidade existe de contratos e trabalhos em todas elas. E nós sabemos que a sua empresa trabalha na área de pesquisas, enfim, lá para fora, qual vai ser as suas conquistas pessoais, o seu trabalho, como você pretende promover a sua carreira lá para fora? Olha só, eu estou trabalhando, Bianca, Carla, eu estou trabalhando com coach. Eu tenho algumas oficinas já moldadas, onde eu uso
o coaching e a programação neurolinguística e a comunicação, o jornalismo e a ciência política. Então, eu tenho uma oficina para universitários, para no máximo 20 pessoas, onde a gente ensina técnicas de comunicação com coach e PNL totalmente prático. E, inclusive, técnicas de oratória para falar em público, principalmente, Bianca, olha só. A Bianca, eu tive o privilégio, Bianca, de dar um coach para você, e você sabe como funciona. Tem uma questão emocional. Tem uma questão emocional que trava a pessoa na hora de falar em público. E é um dos pontos que nós trabalhamos no nosso coach. Então, esse coach, oficina de coach e PNL para universitários, de 8 horas, essa oficina está vendendo bem, eu estou fazendo um trabalho bacana. E eu atendo políticos também com oficinas, mas com foco na política. Oficina de comunicação, com oratória, com tudo, parecida com a de universitário, mas com foco na política. Que a gente, durante a oficina, a gente fala de política e a gente passa os exemplos de todas as ferramentas que nós apresentamos. Nós passamos os exemplos e os cases que nós tivemos de sucesso na política. Então, são basicamente essas duas. Mas nós temos outros trabalhos individuais, coach individual para político, consultoria, essa parte. E o mercado está se expandindo e coach lá fora é valorizado, eles respeitam, principalmente quem tem experiência na política, como eu tenho, tanto de formação quanto de prática, de 22 anos atuando nesse mercado. Estamos de volta e agora, Dejanir, conte pra gente um case de sucesso que você teve sobre o coach. Muito bem, boa pergunta, Bianca, parabéns. Olha só, eu gosto de contar esse case porque é muito interessante. Em 2016, nós tivemos um trabalho de coach, a participação direta, tanto em pesquisa quanto coach pessoal, de um prefeito, um candidato a prefeito que saiu do anonimato. Ele era conhecido por 1,5% da população e ele fechou a eleição com 42%. Aí teve uma eleição suplementar no ano seguinte e aí ele foi candidato e ganhou a eleição. Então ele saiu do anonimato 7 meses antes da eleição, olha só, 7 meses antes da eleição ele era conhecido por 1,5% da população, não ganhou a eleição, mas teve 42% de votos. Um ano depois foi candidato novamente, porque teve uma eleição suplementar, e ele foi eleito prefeito. Então, eu não vou citar o nome só para não constranger ninguém, enfim, é um trabalho pessoal meu como coach e da minha empresa como instituto de pesquisa. Então, eu vou falar só a cidade, Bianca, porque fica ruim falar o nome de pessoas, mas é a cidade de Vilhena, e toda a cidade de Vilhena sabe disso, e eu quero até mandar um abraço para os meus amigos lá. Tem uma equipe boa em Vilhena, nós temos uma equipe excelente, são pessoas que são parceiros nossos, além de termos pessoas ligadas à empresa diretamente, que trabalham conosco, em Vilhena, nós temos esses parceiros. Quero mandar um abraço para o Jovino, um excelente profissional, o cara mais organizado que eu conheço, e para o Herbert. O Herbert é um publicitário excelente, também é parceiro nosso nessas conquistas, e o Ézio Ricardo também. Então essa equipe aí, o Ézio, o Herbert e o Jovino, realmente é uma equipe ponta. E são nossos parceiros lá em Vilhena. Estivemos juntos nessas conquistas aí de 2016 e um ano depois na eleição suplementar. E conta pra gente mais alguns cases de sucesso que você teve, como foi sua trajetória, como foi o início da sua carreira, como você parou e falou, poxa, eu quero trabalhar com isso, eu gosto disso e é isso que eu quero pra mim. É interessante, eu gosto de contar essa historinha, porque eu saí da polícia e prestei um concurso na educação. E fui trabalhar numa cidadezinha, num assentamento de sem terra, onde o governo despejou de caçamba 560 famílias numa fazenda onde não tinha estrada, não tinha nada, lá em Nova Conquista, pertinho de Vilhena.
E eles tinham passado 3 anos em acampamento. E eles eram extremamente politizados. Tinham 8 líderes. O assentamento tinha 8 líderes. E todos com uma excelente formação prática, formação de vida, experiência de vida. E eu aprendi política lá, por incrível que pareça. Tudo que eu estudei dali para frente, eu tive como base Nova Conquista. Lógico que eu cheguei lá com aquele espírito de militar e tal, eu nunca fui um bom político lá dentro. Eu era só um professor. Lá eu aprendi. Lá foi que eu cometi meus erros, foi lá que eu aprendi a fazer a coisa certa e a compreender a política. E conheci, olha só, no projeto de assentamento Nova Conquista, eu conheci um cara do Instituto Vox Populi. Eu hospedei ele na minha casa 1 mês. Ele estava fazendo uma pesquisa para o governo, avaliando os assentamentos. E foi ele que me ensinou os primeiros passos. Eu era professor de matemática e ele me ensinou os primeiros passos da estatística. A estatística aplicada, aquela que você compreende como a sociedade se move. E aí eu comecei a estudar estatística. Em 98, eu criei o Instituto Rondoniense de Pesquisa e Estatística, o IRP, lá em Vilhena. E comecei a minha trajetória. E tudo que eu estudei de 1995 até hoje foi sempre com foco na sociologia, geografia, história, estatística e política. Principalmente política, porque todas essas ciências me direcionaram para a política. Então, está aí a minha experiência. E outra coisa, Carla e Bianca, 2010, antes disso, quero falar um pouquinho antes, eu fui assessor do deputado federal Natan Donadon, mas eu ajudei a eleger vários prefeitos no estado através do PMDB. As portas se abriram, PMDB, PTB, do Nilton Capixaba. O Natan Donadon, assessorei ele 8 anos, também foi muito sucesso. Para você ter uma ideia, o Natan Donadon, a última eleição que ele venceu em 2010, ele venceu fugindo da polícia e com toda a nossa equipe nós conseguimos dar esse suporte para ele ser o 3º mais votado do estado. Nós trabalhamos para o PT, ajudamos o PT em vários municípios, em várias questões. Nós ajudamos o PMDB, nós ajudamos o PSDB do Acre nessa última eleição. Para você ter uma ideia, embora eu tenha uma visão esquerdista de política e de mundo, que é uma visão mais social, eu, contratado, tive que trabalhar para o trabalhei com o maior prazer para o PSDB no Acre, na eleição passada. Major Rocha, enfim, o PSDB do Acre. Mas eu queria falar de um case interessante. Em 2010, a nossa empresa foi contratada pelo PMDB, pelo senador Waldir Raupp, para eleger o governador. E nós tivemos uma parcela muito forte de contribuição. Para você ter uma ideia, 4 meses antes da eleição, Confúcio Moura tinha 5% das intenções de voto. E nós fizemos um trabalho, fomos para o 2º turno, fizemos um trabalho e ganhamos a eleição no 2º turno. A nossa parte na campanha foi pesquisas e consultoria, análise de conjuntura, essa parte que deu um parâmetro, um direcionamento ao trabalho do PMDB para eleger Confúcio Moura. Em 2010 isso. E sobre as pesquisas, quais são os critérios, como funciona, como é feita as pesquisas? Existem pesquisas fake news? Dá uma base para a gente, para o telespectador de casa saber um pouquinho como funciona essa área. Muito bem. Olha só, nós optamos, faz parte do nosso DNA mesmo, desde a formação do Instituto lá em 1998, que hoje nós temos 2 institutos, o Instituto Haveroth e o IRP. Mas em 98, e o Haveroth, ele é já consequência do IRP. Em 98, quando fundamos a empresa, nós já tínhamos esse propósito. Vamos fazer um trabalho sério. Nós só vamos divulgar o que for real. Se nós não divulgarmos, é porque o nosso contratante, não era interessante para o nosso contratante que nós divulgássemos aquele resultado. O que nós não fizemos mesmo é divulgar um resultado errado
para enganar a população. Então, preferimos não divulgar. Então, está na cláusula do nosso contrato com todos os nossos clientes, tem uma cláusula lá dizendo: divulgamos a pesquisa se houver interesse do cliente em divulgar, mas não alteramos dados de pesquisa para divulgação. Então, quando ele assina o contrato, ele sabe que se ele não estiver bem, ele que decide se divulgamos ou não. Né? E, enfim, toda a decisão parte dele, mas os dados são aqueles que nós apresentarmos. Mas existem pesquisas fakes, existem muitos. Hoje tem institutos que ganham dinheiro mais do que nós, tá? Porque quem mente hoje acaba ganhando melhor. Então tem instituto que ganha dinheiro vendendo o resultado de pesquisa. Ele vai lá e diz: olha, eu coloco você na frente e você me paga. Aí eles pagam para o cara mentir pesquisa. Aqui nós temos institutos famosos aqui em Rondônia, que aliás a região toda, o Brasil inteiro conhece alguns institutos aqui de Rondônia, que vivem de vender resultado de pesquisa. Mas eu não vou entrar nesse mérito, também falar de concorrente não está com nada, né? O nosso know-how a gente sabe, a nossa ética nós sabemos, e o nosso cliente sabe também, né? Quando eles veem uma pesquisa, pesquisa do Instituto Haverotti ou do IRF, todo político de Rondônia, sem exceção, ele respeita. E isso eu falo com orgulho. Qualquer pessoa, qualquer político que você encontrar, Carla, qualquer político que você encontrar, Bianca, e ele sabe, realmente ele conhece os institutos de Rondônia, ele vai dizer: se esse instituto publicou, é porque esses são os números reais. A gente não maquia número para divulgação. Essa é a vantagem de fazer um bom trabalho, das pessoas reconhecerem, porque é um trabalho de fibra, é um trabalho sério, e é triste saber que tem pessoas que têm essa índole duvidosa e vêm fazer isso com a população para que nós pensemos, né, que é a outra pessoa que vai vencer, quando na verdade chega a época da eleição, são todos desmascarados, não é mesmo, Dejani? É verdade. E eu descobri uma coisa bem cedo na vida, que o grande macete da vida é ser honesto. Porque, olha só, tem tanta gente que eu vejo desonesto que tem um sucesso momentâneo, que ganha dinheiro momentaneamente, mas depois lá na frente ele se quebra, ele se arrebenta, ele cai no descrédito, porque tudo que você faz aqui, você paga aqui. Então, Carla, Bianca, olha só, eu vou até deixar como forma de conselho aqui. A vida tem que ter uma constância. Você tem que ter uma constância naquilo que você faz. Você tem que pegar um ponto e continuar sempre subindo. Isso é uma escala de evolução. Constantemente. Não parar. E não precisa ter pressa. Não precisa ter pressa, porque se você pega um atalho, de repente você cresce muito rápido, mas você pode cair ali na frente. Então, é esse o exemplo que o nosso Instituto tem dado aí ao longo desses 22 anos. Muito obrigada, Dejani. Eu agradeço de coração pela oportunidade de você compartilhar um pouquinho do seu conhecimento com a gente aqui hoje, viu? Eu que agradeço, Carla e Bianca.